Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Como foi o seu dia? Vou ver se agora dá certo. Meu celular hoje estava prestando um desserviço a mim. Ele estava revoltado. Hoje foi um dia corrido, um dia de lutas, e isso faz parte da vida. Mas eu quero dizer para você que todos os dias nós tiramos esse momento, quase nessa mesma hora, para refletir, tirarmos lições preciosas da palavra de Deus e das nossas experiências diárias. E hoje eu ouvi uma história maravilhosa. Então, se você olhou o título que eu coloquei nessa mensagem, é Soltando Pipa. Você já soltou pipa? Nossa, eu nunca. Meu pai não permitia porque ficava na rua, e na rua ia se envolver com maus elementos, e eu não tive esse privilégio. Eu já tentei fazer uma pipa, capucheta, como chama aqui, aquelas raias, mas eu nunca consegui soltar pipa com qualidade. Mas existe hoje até festivais de pipa, que as pessoas constroem cada pipa imenso, só que tem um problema. Cada pipa eles passam cerol, cortante. O intuito é sempre de aparar, cortar e aparar o adversário. A vida é assim, as pessoas competem em tudo e sempre estão cortando e aparando aqueles que são menos privilegiados. Mas isso me fez ver através de um livro. Hoje eu tive a experiência de ouvir essa história e vou passar para vocês sobre o pipa. Você já imaginou se nós fôssemos um pipa? Se eu e você fôssemos um pipa e pensássemos, essa linha, essas cordas que me segura ao chão, ela impede o meu crescimento. Essas cordas, essa linha que fica me balançando para lá e para cá, ela impede que eu voe mais longe. Se eu fosse um pipa, eu iria pensar por que eu fico preso a essa corda? Por que eu não me solto dessa corda? Ou não me soltam, deixa eu voar? Eu ia sangrar as nuvens. Eu ia voar acima das nuvens, das montanhas. Eu ia alçar voos maiores, mas eu fico preso a essa linha. Se eu fosse um pipa, eu iria pensar que eu sem essa linha eu poderia ir a qualquer lugar. Sem essa linha eu poderia fazer qualquer coisa. Sem essa linha eu poderia realizar todos os meus sonhos. Sem essa linha eu seria livre. Mas eu te pergunto, e se quebrar essa linha, o que acontece? Você já observou um pipa mandado? Mandado é quando ele é cortado, ele não tem a linha. Se você fosse um pipa, ia pensar, agora eu sou livre. Mas não é isso que acontece. Ele mandado, ele vai sem direção. E sempre ele vai cair em algum lugar. Ou ele vai enganchar em alguma árvore, algum fio de energia, algum poste, ou vai cair em algum quintal, algum telhado, sempre cai. O pipa quando está sem a corda, o pipa quando ele está sem a linha, ele sempre vai cair em algum lugar. Ele não sobe como ele planeja, ele não voa acima das montanhas, ele não passa acima das nuvens, muito pelo contrário. É quando o pipa é cortada a sua linha, a sua corda, ele vai em direção ao chão. Ele vai em direção sempre ao enganchar em algum lugar. Ele não sobe, ele só cai. Cuidado quando pensar, quando pedir em cortar as cordas. Muito cuidado. Aliás, nunca é recomendado cortar as cordas. Porque é a corda que tem alguém ali balançando. Quanto ele está te empinando, e ele vai balançando ali, vai puxando a corda, ele está fazendo você subir cada vez mais. É a corda que nos faz subir acima das nuvens.
É essa linha de pipa que quando a pessoa que está lá embaixo, ele vai balançando, ele vai puxando e ele vai te levantando para um lugar mais alto, ou se não, te colocando num lugar que você vai planar. É a corda que te prende ao chão, que nos faz conseguir voar bem alto. São essas cordas que nos faz também retornar ao nosso ponto de partida. Nunca perdido, nunca mandado. É muito interessante essa experiência. É porque esse é o segredo. O segredo é as cordas que nos prende. Mas que corda que nos prende? Existe na Bíblia uma orientação sobre a lei de Deus. Muitas pessoas acham que a lei de Deus foi abolida. Nenhuma lei de Deus foi abolida. Nem a cerimonial foi abolida. Ela está em pleno cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. As leis cerimoniais elas foram cumpridas em partes e ainda estão sendo cumpridas no santuário celestial. É só olhar em Hebreus. Mas se você tiver uma Bíblia, eu estou com uma aqui, vou pedir para você neste momento olhar em São João 14,15. Muitos sabem de cor. São João 14,15 vai nos mostrar qual é uma dessas cordas. Qual é a principal corda? Henrique, boa noite. Vanilson, que saudade. Lia, boa noite. Qual é uma das cordas mais importantes que nós temos? São João 14,15. Diz assim, na minha tradução. Jesus falando para os discípulos, ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós amarmos a Jesus, nós guardaremos os mandamentos dele. É importante saber que são os mandamentos de Deus que nos mantêm no alto. São essas cordas, as cordas da lei de Deus, que nos mantêm voando acima das nuvens. Cuidado ao cortar a corda, ela que nos mantém no alto. O pipa, ele só se mantém no alto enquanto ele está ligado na linha. Ele só se mantém no alto quando tem alguém lá embaixo mantendo a linha e vão lá desbicando, puxando. É a que mantém no alto, são essas cordas. É as cordas da lei de Deus que nos mantém acima deste mundo. Porque a lei de Deus, ela fala que nós não devemos mentir, não devemos querer o que é do próximo, não devemos odiar o nosso irmão, matar, roubar, caluniar. É a lei de Deus que nos mantém sempre no alto, acima deste mundo. É essa corda, é essa linha que vai nos segurar, nos sustentar lá em cima. Quando é cortada essa corda, nós vamos sempre para baixo, a enganchar em algum lugar não muito bom, cair em cima de algum lugar que não é legal. Por isso que é importante termos uma ligação, uma corda, mesmo que ela nos restringe algumas decisões nossas, mas é para o nosso bem. É essa corda que nos mantém lá no alto. Sem ela nós só temos a cair. Isso nos lembra também na estrada, quando você pega uma estrada ou vai descendo uma serra. Normalmente essa estrada ela tem o guarda-rei. Ela impede que você caia nos precipícios da vida. Ela impede que nós caímos em buracos. E nós vamos, então é essa corda da lei de Deus que nos mantém, Ivanildo, nos mantém firme nesse caminho. É essa corda que nos mantém acima de tudo. Mesmo que pareça que nos prenda, mas é ela que nos mantém livre. É essa corda. Por que eu não bebo? Por que não fumo? Porque essa corda do senso de fazer o que é correto nos mantém acima do mundo. Eu vou dizer para você, não corte essas cordas. Não corte a sua ligação com Deus. Não corte a sua dependência de Deus. Não podemos cortar porque é ela que nos mantém acima de tudo. É ela que nos mantém no alto. Mesmo que às vezes tenha que desbicar, tenha que puxar.
mas é essa corda é que nos sustenta. Que Deus abençoe a vocês. Lia, vou estar orando por você às 6 horas da manhã, quinta-feira. E não, pode ter certeza que Deus vai estar junto contigo nessa viagem. E os anjos te protegendo. Henrique, Vanilson, boa noite para vocês. E Deus abençoe. Muito obrigado.